Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, é uma alegria estar aqui conversando com vocês, falando sobre comportamento humano, sobre relações humanas, sobre afetos, sobre psicologia comportamental, social, neurociências, coach, enfim, tudo aquilo que a gente pode trazer que está dentro do mundo do desenvolvimento cognitivo comportamental. E hoje eu venho trazer a segunda parte do vídeo que eu comecei ontem nessa quarta temporada desses vídeos que eu vou aqui trazer para vocês no dia a dia sobre comportamento humano. Essa quarta temporada, como eu falei ontem, eu quero tentar focar um pouco mais dentro das relações interpessoais, intrapessoais, falar um pouco de relacionamento tóxico, seja relacionamento tóxico e abusivo, ou seja, relacionamentos tóxicos e abusivos dentro das organizações também, mas eu quero voltar um pouco ao mundo mais introspectivo, mais interpessoal nosso, porque eu acho que está faltando um pouco desses contextos a partir dos vídeos que eu já gravei no passado, quase 120 vídeos já gravados sobre isso. Então, essa quarta temporada ela tem uma pegada um pouco mais interpessoal, pelo menos eu vou tentar manter isso. Eu acho que isso também é importante a gente entender as relações humanas. E hoje eu faço a segunda parte do eu, isso e nós, como reconstruir uma relação, ou seja, como tornar uma relação saudável novamente. O eu, isso e nós é um princípio que eu criei a partir de estudos que eu fiz sobre comportamento, sobre relações humanas. Tem um pouco a ver aí esse equilíbrio de como a gente tem que se reestruturar o nosso modo de observar as relações de uma maneira muito mais sistêmica, e eu tenho certeza que vai agregar muito para você encontrar esse reequilíbrio dentro da sua relação com a pessoa que está do seu lado hoje. Então é um tema muito bacana. Ontem eu falei de crenças limitantes. E crenças limitantes é a base para a gente entender o que é e o porquê uma relação é saudável ou não. A crenças, ela impacta na nossa vida, e eu acho que pelo menos eu me esforcei bastante ali para tentar trazer de uma maneira muito clara, que fique muito clara para você, que você possa entender o impacto das crenças na nossa vida. Sempre lembrando que as crenças somos nós, a crença é a nossa representação, a crença são nossas verdades, e toda crença é limitante. E são as crenças que fazem nós fazermos escolhas. Elas são determinantes na hora de tomar decisões, na hora de pensar ou estruturar uma relação da onde nós estamos e para onde a gente está indo. Tudo que nós fazemos na nossa vida, nessa condição estrutural da nossa vida, sempre está relacionada com as nossas crenças, que as crenças nada mais é que o resultado das nossas próprias experiências. Então eu espero que isso tenha ficado muito claro ontem, que tenha ficado, por exemplo, que a gente pode impedir de crescer, desenvolver, se tornar pessoas melhores, ter relações saudáveis, por causa de crenças que a gente carrega na vida, que não faz mais sentido ter ela. Só que o problema é que a gente acaba se tornando escravos dela, dependentes dela, e deixa de tomar ações que poderiam tornar nossas vidas muito melhores, enxergar a vida com outras possibilidades, com outra maneira de pensar, de agir, de se comportar no dia a dia. E as crenças vai limitando. Então eu atendo pessoas que é muito engraçado que há inúmeras variáveis que as crenças limitam a nossa vida. Por exemplo, pessoas que estão ali, se aposentam e quer buscar algo, quer fazer uma viagem internacional, quer ficar um tempo fora do país, e o argumento principal, eu tenho 60, tenho 70 anos e eu jamais vou aprender outra língua, eu já passei da idade para isso. E isso é completamente um absurdo, isso é uma crença limitante, porque neurologicamente, uma criança de 5 anos uma criança, um jovem de 70 anos, 65, 70 anos, neurologicamente a capacidade é a mesma para aprender não só uma outra língua ou qualquer outra coisa que ele queira. Aliás, quanto mais você aprende, quanto mais você se dispõe a estar aprendendo, mais aumenta a sua longevidade do ser, e isso também a ciência já tem muito claro isso. Você sabe o que muda uma criança de 5 anos para uma criança de 70, para um jovem de 70 anos aprender uma outra língua ou aprender qualquer outra coisa? Crenças limitantes. O propósito, é você limitar seu propósito de vida, limitar seu modo de ver a vida, é você colocar crenças que limitam a sua própria perspectiva de olhar para o horizonte que está à sua frente. Ao mesmo tempo, eu recebo um consultório, eu tenho dedo podre, sempre escolho a pessoa errada, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar nunca, ele está certo por me criticar, porque é meu jeito, e eu sou assim, eu nasci assim, é minha natureza.
Tudo isso são falácias, são crenças que nós carregamos que não faz sentido. Ou seja, o ser humano, ele não nasceu para viver. O ser humano nasceu para aprender. E é uma condição que nós temos com a vida, para a vida ser alegre, para ser uma vida feliz, ser uma vida alegradora, é você se permitir experienciar a vida. Aprender não está só nos livros, aprender não está só na sala de aula, aprender está você se colocar à disposição e experimentar outras questões que você se limita a não experimentar, é você se colocar em outras condições, outros pensamentos diversos daquele que é diferente daquilo que você mantém dentro de você. É você não ouvir opinião diferente, é você perceber que há uma diversidade muito maior. E quanto mais a gente entra nesse universo da diversidade, mais alegrador é a vida, porque mais capaz você é de aproveitar tudo aquilo que o mundo está ensejando na sua frente. Ou seja, nós só conseguimos reconhecer na vida aquilo que de alguma maneira há dentro de nós. De alguma maneira há uma percepção dentro de nós. Se nós não temos conhecimento, o saber dentro de nós, algo que possa linkar e dar vida àquilo que está na nossa frente, a gente não consegue construir uma realidade daquilo. E isso limita para tudo, desde saber aproveitar melhor, fazer melhores escolhas, fazer melhores apostas com a própria vida. Quanto mais a gente experiencia a vida, mais a gente se torna pessoas melhores, mais capazes, mais saudável mentalmente. E isso, qual que é o maior impeditivo disso na vida? São nossas crenças limitantes. Claro que a crença ela tem um objetivo antropologicamente falando. Claro que ela é parte da nossa evolução, mas ela não necessariamente é o guia que a gente tem que seguir catedraticamente, ali de uma maneira ela por ela mesma. Não, a gente tem que ter uma referência de vida justamente para experimentar os outros lados. Tem um livro que chama O Caminho do Meio, que ele é bem interessante, que ele mostra justamente que o caminho do meio não é o equilíbrio, mas é você ter conhecimento de lados adversos, justamente porque na hora de tomar uma escolha, uma decisão, você ter muito mais conjunto de informações para ser mais acertada. Sempre lembre que nossas decisões estão à frente da nossa consciência, ou seja, o cérebro nosso, a nossa mente, ela cria, ela sempre faz uma aposta do instante seguinte. Então a gente sempre está, a nossa consciência de algo sempre está 200, 300 milissegundos atrás. Por quê? Porque o seu inconsciente está construindo uma aposta de como ele deve agir, do que ele deve fazer, para onde ele deve ir, de como você deve se comportar a partir daquilo que está no passado, das suas experiências anteriores. Então a gente sempre está consciente atrasado. E isso é um problema para nós, porque fundamentalmente essas apostas feitas a partir de experiências, ou seja, de crenças, de resultados de experiências que nós vivemos. E as crenças é parte disso. E quanto mais informação, mais experiências você tem, se concorda comigo que essa aposta ela é muito mais embasada, ela tem muito mais reflexão, tem muito mais informação para você acertar o instante seguinte. Então, esse é o princípio que eu trouxe ontem para entender sobre crenças e o quanto isso impacta na nossa relação. Às vezes a gente acha que está agindo de uma maneira certa, que a gente acha que é o dono da palavra. Eu até aqui trouxe no meu artigo, eu vou deixar aqui no comentário esse artigo para vocês lerem. Ele está lá no meu blog, marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, Souza com Z. Ele está lá no meu blog e lá você vai poder ler ele na íntegra. Eu, isso e nós, como reconstruir uma relação. E lá eu coloco lá uma das questões das nossas crenças. Então, por exemplo, queremos impor nossa vontade para nos sentirmos no controle, queremos ter sempre a última palavra para nos sentirmos superiores, queremos buscar constantemente aprovação para nos sentirmos validados, queremos evitar conflitos a todo custo para manter uma imagem positiva, queremos manipular a situação para alcançar nossos próprios interesses, queremos controlar o comportamento do outro para sentirmos que somos ali, que nós estamos no poder, para sentir seguros sobre nós mesmos. Ou seja, tudo isso é fundamentado em crenças. Por quê? Porque aquilo que faltou para nós, na nossa construção do ser, aquilo que eu chamo de princípios da necessidade do ser amado, admirado, respeitado, pertencente, ou seja, tudo aquilo que é o princípio que forma essa constituição de nós podermos nos sentir empoderados, se sentir responsáveis por nós mesmos, ao ponto de a gente tomar decisões mais acertadas.
tudo isso vem na construção justamente dessas experiências com a vida, daquilo que faltou e daquilo que não teve e daquilo que teve. Ou seja, a maneira como nós vamos agir no futuro, como a gente vai agir como adultos, é justamente uma relação daquilo que nós tivemos e não tivemos quando nós éramos pequenininhos, ali como criança, essa maneira de lidar com essa criança, como essa criança foi estruturada dentro do contexto dele com ele mesmo. Ou seja, como o mundo viu ele, e como o mundo, como o mundo que eu falo, como as relações afetuosas que ele sofreu durante a fase, principalmente essa fase dessa criança, o quanto ele teve e não teve sobre a percepção daquilo que faz ele se sentir como um ser único, um ser singular. E é claro que isso vai refletir em nós como fase adulta. E é claro que isso vem através de nós, através de crenças. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não sou, eu sou tímido. Ah, eu sou meio burrinho mesmo. Ah, eu tenho medo. Ah, eu não sou seguro. Ou seja, tudo isso são crenças justamente resultado daquilo que de alguma forma foi representado na nossa vida, nas nossas experiências passadas. E isso, claro, que vai impactar nas nossas relações com a outra pessoa, no nosso modo de lidar com as outras pessoas. Então eu espero que ontem tenha ficado muito claro o impacto das crenças e o quanto isso importa. Mas Marcelo, o que isso tem a ver com os afetos? O afeto é o segundo passo para a gente poder compreender a nossa relação com o mundo e a nossa relação com a outra pessoa. Os afetos têm sido muito esquecidos. Então, eu nem sei se eu posso dizer que em algum momento os afetos foram prioridades na vida do ser humano. Mas eu entendo que conforme nós evoluímos com o ser, conforme a gente vai se transformando, aprendendo com as relações humanas, fica cada vez mais claro que não olhar para os afetos é meio que você construir uma vida sem sentido, construir uma vida que está determinada a um fracasso, principalmente quando nós tratamos de relações humanas. Então, é preciso a gente entender qual é o impacto dos afetos na nossa vida, o quanto isso é importante, você poder elucidar isso e ficar muito claro para você, para que você possa começar a atribuir valor aos seus afetos. Mas o que são os afetos, Marcelo? O que você quer dizer como afetos? Tem uma passagem de Antoine Saint-Exupéry, que é o autor do livro Pequeno Príncipe, que está no Pequeno Príncipe, pelo menos na versão original, que é mais ou menos assim. Ele diz mais ou menos isso, que as pessoas passam em nossas vidas, passam sós e vão sós. Existem pessoas que passam a nossa vida que deixam pouco, mas levam muito. Existem pessoas que passam a nossa vida que deixam muito, mas levam pouco. E existem também pessoas que passam a nossa vida que deixam muito, mas levam muito. O que não existe são pessoas que passam na nossa vida que não deixam nada e não levam nada. E essa é a maior responsabilidade essa é a maior das nossas responsabilidades, é entender que nenhuma relação se dá por acaso. Isso é fundamental você entender. Nenhuma relação que nós criamos com uma outra pessoa, ela se dá por acaso. Toda relação há uma intenção. E em toda relação a gente deixa algo e a pessoa leva algo. Isso é fundamental você entender sobre o conceito das relações humanas. Mas o que ela leva e o que ela deixa? Isso são os afetos. O que eu quero dizer com isso? Afeto é a percepção do seu sentimento no ato de uma relação, no ato de um encontro, no ato de você estar com uma outra pessoa. O seu sentimento, qual é o sentimento que você atribui a você? É a capacidade sua de olhar para você mesmo e perceber o que você está sentindo junto àquela pessoa que está à sua frente. Isso são os afetos. O problema é que o ser humano ele tem uma tendência antropológica de sobrevivência de observar as emoções da pessoa. Nós somos muito bons em identificar emoções de maneira consciente ou inconsciente da pessoa que está à nossa frente. O problema é que nós somos péssimos em saber o que aquela pessoa realmente está sentindo. E aí entra um processo muito pitoresco do ser humano. Querer achar que nós somos capazes de ler a mente da outra pessoa e achar que aquela pessoa está
olhando para você, está sentindo aquilo que você acha que ela está sentindo. Ou seja, nós temos uma perspicácia de querer entender que nós somos pessoas geniosas, capazes de falar, não, o que eu estou fazendo está afetando essa pessoa dessa maneira e essa pessoa está me afetando dessa maneira. O problema é que eu não sei a maneira que eu estou afetando a outra pessoa. Eu sei como ela está me afetando, porque eu sou eu. Quando você dá a mão para outra pessoa, você não sente... quando você fala, não, você dá a mão para outra pessoa e fala para ela o que você está sentindo. Ah, eu estou sentindo a sua mão, não, você está sentindo você tocar na mão dela. Você não está sentindo, porque quem está sentindo a mão é ela. O que eu quero dizer é justamente isso. A maneira que nós somos afetados não é a maneira que nós afetamos a outra pessoa. Por quê? Porque a gente não sabe qual é o sentimento que está dentro daquela pessoa. Mas Marcelo, você falou que nós somos ótimos em ler a emoção, mas a emoção e o sentimento não andam de mão dadas? Não anda de mão dada. Vou dar um exemplo aqui, claro, de uma relação entre duas pessoas. Você chega um dia estressado em casa, briga, fala um monte de absurdo, um monte de besteira, você perde o seu controle, perde ali, você está fora de si por algum motivo, enfim. E aquilo passa 1, 2, 3, 4 dias, aí as coisas vão se restabelecendo a um pseudo normal e você convida a sua esposa, a sua companheira ou seu companheiro para ir para o jantar. E claro, aquele momento está entre pessoas, aquele momento é um momento alegrador, ela está sorridente, ela está ali, nossa, é um momento que ela está, as emoções são sempre ali, potência de agir, as emoções são sempre ali, tá um sorriso pleno nela, mas isso não quer dizer que o que está dentro dela é o que ela está expressando com a emoção, porque pode ser que aquele ataque que você fez dias atrás está guardadinho dentro do coração dela, amargurado ali, porque não houve uma solução daquela questão, não houve uma discussão, não foi exposto, falando, cara, isso me feriu, isso me fez mal. E aí, por mais que você esteja naquele momento emocionalmente bem, o seu sentimento pode estar comprometido, pode estar amargurado, angustiado dentro de você. E é claro que a emoção do momento, das pessoas presentes, impedem você de trazer a consciência, a conscientização do seu sentimento, porque você está tentando ali esconder ele dentro de você, para não prejudicar aquele momento que está acontecendo ali. Mas o seu sentimento está entristecedor. E o que acontece nesse momento? A emoção, quando a gente aumenta o nível nosso emocional, tanto de maneira positiva como negativa, a nossa capacidade de fazer uma autoanálise ela é sequestrada, porque o que importa é aquele momento, aquela situação, porque é uma variação muito grande da nossa emoção. E aí a gente perde um pouco a capacidade de analisar e perceber o nosso sentimento. Então a gente acaba agindo de uma maneira meio que no automático para lidar com aquela situação da melhor forma possível. O problema é que a questão está dentro de você. E quanto mais nós vamos guardando esse sentimento dentro de nós, mais a gente começa a criar aquilo que eu chamo de alienação. Ou seja, você começa a perder a razão do porquê aquele sentimento está dentro de você e você começa a perder o equilíbrio de como lidar com as questões. E isso, claro, que vai interferir na sua austeridade com as suas emoções, o seu modo de lidar com as emoções. E pode ser que daí comece a surgir uma sementinha, uma crença limitante de medo ou de desvalorização de si mesmo, ou da falta do amor próprio, ou da falta do valor que você dá para você mesmo, justamente por causa de sementinhas como essa que você vai guardando dentro de você e você não permite mostrar afetuosamente o que você está sentindo naquele momento. O afeto ele sempre se dá no momento presente, mas o sentimento ele é guardado dentro de nós em memórias. Ele é guardado, ele faz a relação do instante, do ambiente, da pessoa em sentimento. E esse sentimento ele guarda, esses sentimentos negativos, quando eles são fortes, eles não se apagam, você não apaga isso. Você pode ressignificar isso dentro de um processo de uma conversa, um processo adulto, um processo onde há um diálogo entre as pessoas, que você se torne capaz de expor aquilo que você sente. O problema é que quando você não faz isso, você vai guardando isso dentro de você e isso vai afetando, desculpa,
eu repeti. Você vai afetando a maneira que você afeta as pessoas. Desculpa eu aqui repetir a palavra, mas é mais ou menos essa ideia que eu quero trazer para vocês. É justamente você vai guardando aquilo e aquilo vai prejudicando a sua capacidade de perceber não só os seus afetos, o seu sentimento a cada momento, como você vai prejudicar a sua relação com a outra pessoa da maneira que você tem a intenção de afetar a outra pessoa. E isso é muito importante a gente trazer isso como uma reflexão para nós no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente precisa entender que nós precisamos trabalhar e perceber os nossos sentimentos, para que a gente tome consciência não só de como a pessoa está trabalhando o nosso sentimento, como ela afeta nossos sentimentos, como ela afeta aquele instante, se aquela pessoa está fazendo bem ou não está fazendo bem. E ao mesmo tempo a gente buscar compreender a pessoa através não da leitura da mente, dessa maluquice de achar que a gente está entendendo o que a outra pessoa está querendo ou está pensando naquele momento, mas perguntar para ela: você está se sentindo bem? Isso te fez bem? Isso faz sentido para você? É você criar condições para você aprimorar e melhorar os afetos, ou seja, essa relação entre pessoas. Volto a dizer, toda relação ela é afetuosa. Sempre que você está com uma outra pessoa, ela está afetando suas emoções, consequentemente sentimentos e consequentemente pensamentos. E vice-versa também é verdade. Então, quanto mais transparência, lucidez a gente trazer para as relações, como a perspectiva realmente de explorar os afetos humanos, mais capazes nós nos tornamos de ser pessoas responsavelmente sadias, saudáveis para uma relação, para que ela ocorra dentro de um processo harmônico do ser. Por isso que eu quero trazer aqui essa ideia do afeto. Ai, Marcelo, você está falando algo utópico. Nossa, de maneira alguma eu vou ter tempo para ficar fazendo isso. Então, é a maneira de você reaprender a ser. Depois você não cria uma crença limitante dizendo: eu sou assim mesmo, aconteceu, ou por que não? Porque a culpa é do outro. Ou seja, depois você não cria justificativos sobre as questões que você cometeu ali dentro do seu modo de pensar, equívocos que acabou trazendo ou entristecendo uma relação ou entristecendo outra pessoa. Isso é um trabalho que, se faz sentido para você e você quer manter uma relação saudável, quer ter uma pessoa do seu lado que realmente importa e que essa pessoa importe com você, você tem que começar justamente aprendendo a entender e a trabalhar os afetos que você tem ali em cada relação, em cada encontro no seu dia a dia. Marcelo, mas o que isso tem a ver com eu, isso e nós? E, afinal, o que é eu, isso e nós? O que isso quer dizer? Poxa, ontem você falou de crenças limitantes, hoje você está 22 minutos aqui falando de afetos. Enfim, o que isso tem a ver com eu, isso e o nós? A proposta do eu, isso e nós é justamente você sair do ambiente e levar isso para uma outra perspectiva, onde você se torne capaz de observar de fora como você está lidando com uma relação, o que está acontecendo com aquela relação. E para isso eu desenvolvi, criei aí, a partir de muita leitura, de muito estudo comportamental, pelo menos três elementos bases para que aquilo sustente o modo de observar melhor, sistemicamente melhor aquela relação. E é isso onde entra o eu, o isso e o nós. São três fundamentos básicos, pelo menos para conseguir manter um banquinho de pé e um banquinho firme para que você possa subir nele de uma maneira sustentável e segura. São pelo menos esses três alicerces, três partes nessa tríade aí de dentro da relação do comportamento humano. E é claro que essas três tríades têm tudo, absolutamente tudo a ver com crenças e afetos. Como assim? Vamos lá entender um pouco. Dentro da nossa concepção de qualquer relação, todos nós temos o eu. Claro, tem o eu. Mas o que é o eu? O que é o ser identitário? O ser identitário é aquilo que você busca representar. A identidade é a representação de você com você mesmo e a maneira que você quer, essa representação tem uma única intenção, que é a maneira que você quer que os outros reconheçam você. Isso é a identidade. E essa identidade ela é composta por um eu. Esse eu, claro que... Marcelo, você fez um vídeo lá que nunca podemos olhar o eu como eu, são vários eus dentro do eu. Claro, vamos esquecer isso para não alongar
o vídeo e não alugar o contexto, mas isso é temas para a gente fazer outros vídeos. Mas é nesse momento que eu quero que você entenda como percepção, para compreender o contexto do eu, isso nós, é suficiente isso que eu vou falar aqui, tá? Desculpe esse parênteses, porque eu sempre que eu for gravar vídeos, sempre tem uma pessoa falando, mas você disse isso, você disse aquilo. Enfim, vamos aqui seguir essa ideia que eu acho que é suficiente para hoje. O eu, existe a razão identitária. A identidade nossa é aquilo que nós representamos na intenção das pessoas reconhecerem aquilo que nós estamos representando. A gente sempre está criando uma perspectiva identitária nossa, porque é aquilo que você quer que a pessoa veja de você, é aquilo que você quer que a pessoa reconheça, atribua a você aquilo, os valores, os princípios, as ideias, ou seja, é uma imagem que você faz, isso é a identidade sua. E essa identidade ela é um processo evolutivo. Volto a dizer que é um pensamento meu clássico. Nós não nascemos para viver, nós nascemos para aprender, e o ser humano está no processo evolutivo. Então essa identidade, ela também vai mudando, ela vai evoluindo com o tempo. Quer um desafio aqui? Muito simples. Se você falar para mim, se você mapear em você, qual era os seus desejos, seus sonhos com 10, com 12, com 13 anos, e trazer hoje, provavelmente, se você tiver isso anotado, provavelmente você vai ler essas anotações e vai falar, eu não sou isso. Jamais quis ser isso. Porque a gente vai mudando e a gente vai ressignificando a nossa própria história. Eu, nos meus atendimentos, seja de terapia, coach, como o meu atendimento, o cliente tem que escrever muito. Como é a primeira sessão, a última sessão, de vez em quando eu falo, dá uma lida naquilo que você escreveu lá na segunda sessão. Você está lá na sétima, a pessoa não consegue reconhecer nem aquilo que aconteceu há 2 meses atrás. Porque nós estamos sempre no processo de ressignificação. E nesse processo de ressignificação, a gente está trocando esse contexto identitário, porque a gente vai se tornando pessoas melhores. Ou seja, a gente tem sempre um processo de aprendizado contínuo. E esse é o processo identitário. Mas dentro dessa identidade, há um contexto do eu. E esse eu é onde está a luz e a escuridão. É onde estão as nossas virtudes e as nossas imperfeições. É onde está a ambição e também o egoísmo, onde está a ambição e a ganância, onde está o nosso bom e o nosso mal, é onde está o orgulho, é onde está o desprezo. Ou seja, esse eu ele é formado por uma constante de crenças, uma constante de resultados experienciais, que começa lá desde dessas primeiras memorinhas, lá quando criancinha ainda, quando recém-nascido, e vai constituindo essa realidade que você vai construindo do mundo que você vai colocando à sua frente. Essa construção do mundo, ela pertence a uma identidade, a algo singular. Ninguém pensa igual a você. Ninguém tem a mesma identidade que você. Ninguém tem a mesma experiência ou uma reflexão sobre as próprias experiências como você. Nós somos seres identitários. Cada um tem o seu modo de construir e evoluir a vida. E lá dentro da identidade, dessa identidade, tem aquele eu. Esse eu é o eu. É o eu real, é o eu que tem é cheio de defeitos, é cheio de problemas, é cheio de questões, cheio de medo, cheio de frustrações, como também é cheio de orgulho, cheio de potência, cheio de valores, cheio de coisas extraordinárias. Por quê? Porque nós estamos sempre no processo de aprendizado. Por isso que a gente nunca pode dizer que a gente tomou a decisão errada. Naquele momento, naquele instante, aquela decisão foi tomada a partir daquilo que a gente tinha sobre a percepção dessa própria crença, dessa própria estrutura mental, dessa própria composição de experiências que nós vivemos e desse conceito, dessa estruturação que a gente constrói da própria realidade. Bom, então existe o eu. E o eu, primeira parte fundamental de entender uma relação sadia é que esse eu que você está olhando é o seu. Mas à sua frente, na sua relação, tem uma outra pessoa que também tem um eu, que não tem nada a ver com o seu. Ela tem um eu que é o dela, que é aquilo que faz parte dos sonhos dela, dos desejos, da vontade, da maneira que ela olha a vida, da maneira que ela vê a vida, da maneira que ela constrói a realidade dela. Ou seja, a gente tem que respeitar isso. O princípio disso é a teoria da mente, depois evolui para aquilo que a gente consegue começar a compreender ali, já na fase adulta, como processo empático, ou seja, a gente tem que respeitar a pessoa dentro do universo que ela construiu para ela e ela também tem que respeitar nós dentro do universo que nós estamos construindo para nós. Então essa primeira referência dentro de um processo
de uma relação entre duas pessoas. O eu é fundamental, porque cada um tem que ter a sua identidade. Você não pode mudar a outra pessoa e a pessoa não vai mudar você. Vocês convivem. O objetivo de uma relação não é você tornar a outra pessoa você mesmo. E nem tornar a outra pessoa aquilo que você não é, que é onde entra o julgamento, onde entra a crítica, onde a gente consegue colocar a culpa no outro. Por quê? Porque aquilo que está dentro de nós, que a gente não gosta, a gente quer olhar para o outro, mas sabendo que a gente só reconhece aquilo no outro porque está dentro de nós. Ou seja, aquilo de alguma coisa está dentro, a gente reconhece aquilo de alguma maneira e é justamente por isso que a gente atribui a crítica. A gente não jamais seríamos capazes de culpar uma outra pessoa sem a outra pessoa julgar a outra pessoa, desculpa, sem a gente conhecer o que a gente está julgando. Então, a gente sempre está falando do nosso eu, do nosso. Quando a gente aponta para a pessoa, a gente está falando do nosso eu, das nossas propriedades identitárias. E isso é um cuidado que a gente tem que ter numa relação. Vou dar um exemplo aqui, básico aqui, que é muito comum. Em atendimento é uma coisa muito comum com relação a casais, né? De um lado tem uma pessoa que veio, eu até dei um exemplo ontem de relações disfuncionais, mas tem uma pessoa que veio de uma família onde o pai tinha amante, onde o pai tinha filho fora do casamento, onde o pai traía a mãe desesperadamente, e essa pessoa ela amava muito a mãe, admirava muito a mãe por tudo que a mãe fazia, e ela sabia que a mãe sofria sobre aquelas traições. E do outro lado tem uma pessoa que viveu numa família onde não existe a concepção traição, uma família que busca ali alguns valores que são fundamentais na criação, na contextualização dentro do mundo familiar, ali, dentro da construção familiar. E essas pessoas começam a ter um relacionamento. Essa pessoa aqui, ela tem uma aptidão de ter um pouco exagerado ciúmes, porque ela acha que a outra pessoa vai trair ela. Ela sempre está com medo, ela sempre está num processo ali de insegurança, e isso agita o estresse, você cria um estresse sobre isso, um momento de segurança, que ele vai se tornando cada vez mais crônico, e você está de frente de uma outra pessoa que você constantemente acha que ela vai trair você. Ou seja, olha a crença que essa criança trouxe para a vida adulta. E do outro lado, a outra pessoa não entende por que essa pessoa acha que eu vou trair ela, porque para ela, como ela não sabe o que é traição, como para ela traição não faz sentido, porque o mundo que ela foi criada, o universo que ela foi criada, não tem sentido, não houve ali, não tem falar de traição entre uma relação humana, aquilo não aconteceu, não faz parte do contexto das crenças daquela pessoa. E essas pessoas acabam não se entendendo ou acabam se magoando justamente porque uma vem de um processo diferente, de crenças diferentes do que essa pessoa. E se você não tiver harmonia para entender o eu de um e o eu de outro, e tudo que compõe esse eu, todas as crenças que compõem esse eu, você jamais vai conseguir identificar ou respeitar os afetos entre essa relação. Espero que você tenha entendido aqui, eu colocar afetos e crenças dentro de um contexto e por que a importância de compreender o eu sob uma perspectiva sistêmica numa relação. O outro, que é o ponto fundamental, é o isso. E o que é o isso? O isso são nossos sonhos, são nossos desejos, são nossas vontades. E todos nós temos a nossa gana, tem a nossa ambição, tem a nossa busca por algo que a gente quer, porque aquilo faz sentido para nós. Eu tive uma relação que ela se tornou grande parte tóxica, porque a outra pessoa não aceitava da minha imersão dentro de estudos que fugiam da minha formação, porque eu queria outra perspectiva de vida, outro sonho, outra realidade, que é o mundo do comportamento humano. E aquilo me tomou tempo, porque eu precisava me transformar, sair do mundo ali das exatas, da engenharia, para eu entrar no mundo do comportamento humano. E essa pessoa não aceitava isso. Não sei se porque ela não tinha vontade ou porque aquilo não era parte dos desejos dela, mas ela não entendia por que eu queria fazer essa imersão. E aquilo nos prejudicou muito na relação. Ou seja, cada um tem o seu sonho, cada um tem seu desejo, tem sua vontade, tem quando eu olho para o futuro, imagino onde vai estar, imagino o que vai ter, quais são as conquistas, e isso tem que andar de maneira singular e ao mesmo tempo de maneira intrínseca, juntos. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem suas ambições, seus desejos, mas você vem de uma estrutura muito peculiar a princípios e virtudes. E as virtudes é o que faz nós termos admiração pelas outras pessoas. Ou seja,
Quando a gente percebe que aquelas pessoas têm virtudes, têm valores, têm princípios que combinam com o nosso, isso nos atrai. Isso também faz a gente admirar a outra pessoa. O problema é quando você entra numa relação, essa pessoa é uma pessoa que respeita seu eu, uma pessoa, que está ali junto com você, uma pessoa que busca os afetos, sempre busca entender seus sentimentos e compartilhar seus sentimentos, mas o isso dele não condiz com o seu isso. Ele é uma pessoa, por exemplo, corrupta. E você, um dos seus valores é justamente a honestidade. Então, isso vai gerar um conflito. Ou há uma determinação entre aquilo que você concorda e aquilo que você não concorda. E o problema aqui, a corrupção, é um desvio de caráter. E desvio de caráter para dentro dos seus valores é uma coisa que pesa numa relação. Então não há compatibilidade de você manter uma relação com pessoas que têm o seu isso muito oposto ou contrário àquilo que são os seus princípios identitários. Então o isso sim, ele tem que existir sobre um contexto onde cada um tem que ter a sua ambição, cada um tem que ter as suas conquistas, cada um tem que ter as suas responsabilidades e cada um tem que lutar por aquilo que dá vontade, aquilo que vai alimentar o desejo, potência de agir, potência de ser, potência de viver. Ou seja, isso é fundamental numa relação. Não pode só uma pessoa ter potência de vida, potência de ser, potência de crescer, potência de conquistar e a outra não ter. Porque isso também vai desarmonizar. Como também não pode, essas pessoas, cada um tem suas potências de vida ali, potência para alcançar seus sonhos, mas um é totalmente contrário ao valor, aos princípios, às virtudes do outro. Então isso, entender o quanto isso impacta na relação também é fundamental para ter ali uma consciência de quanto ela é saudável ou não. Então isso é um processo intrínseco dentro de uma relação. Então aqui nós vimos o eu e vimos o isso. E aí tem o nós. E o nós também é importante, porque o nós está no respeito mútuo. O nós está na reciprocidade, está na empatia, está na intimidade, está no respeito, está na transparência, está no comprometimento, está no cultivo do dia a dia. O nós é aquilo que você faz questão de ter de mãos juntas. É aquilo que você fala, caraca, olha, você é o eu sou eu, então a gente tem aqui nossas identidades, essa conquista, essa visão, essa construção de mundo. Nós também temos nossas ambições, nós também temos nossas perspectivas como ser, de evoluir, de crescer, mas a gente também tem que ter algo em comum. E eu tenho que respeitar você, você tem que me respeitar, mas a gente também tem que ter um propósito maior, que é a junção do eu com isso, para que a gente possa juntos fazer algo maior, algo que respeite, algo que esteja em sintonia, algo que eu admire, que você admire em mim, algo que tenha a ver com algo maior, construirmos algo maior, algo afetuoso juntos, algo que tenha ali de uma maneira muito intrínseca as mãos dadas para você ser pessoas, para juntos serem também pessoas maiores, conquistar universos maiores, conquistar, conhecer coisas maiores, conhecer coisas diferentes, ou seja, é um processo evolutivo onde a outra pessoa veio para somar. Claro que você vai falar para mim, mas Marcelo, no nós, nem sempre a gente está muito, muito disposto a somar, porque existem diversas atenuantes na vida. O acaso é um fator fundamental, a pessoa pode entrar num processo depressivo, ser vítima de tantas coisas na vida que, de repente, ela não consegue mais ser aquela pessoa que acompanha a minha potência de ser, ou que esteja na mesma velocidade do que eu, ou na mesma determinação. Ou seja, cada um tem seu tempo, é por isso é importante entender o eu. Ou seja, cada um também tem sua missão, que por isso é importante também entender isso. Mas o nós não é isso que vai representar. O nós é independente da felicidade que ele está caminhando, independente das causas que o acaso, ou os erros, os equívocos que ele cometeu, das escolhas que ele tem feito, é você estar ao lado e falar assim, beleza, vamos levantar e vamos para frente, porque é a energia, é a constituição que mostra que você se importa com aquela pessoa, que aquela pessoa não é só o ter, aquela pessoa também é o ser, é você saber valorizar aquilo que ela é, como ela é. Ou seja, você dar o seu melhor para que afete ela de uma maneira positiva e ela retribua da mesma maneira com você. Isso é o nosso. Beleza, pessoal? Então aqui eu trouxe aqui, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre as crenças, o quanto as crenças impactam nos afetos, o que são os afetos, e, por fim, o que é o eu, o que é o isso, o que é o nós.
Próximo vídeo vai ser aqui eu trazer a relação, a importância da relação do eu, isso, nós, e qual é o impacto que o desequilíbrio desses três elementos dentro dessa tríade de uma relação saudável, o que impacta isso no nosso dia a dia e o que as crenças e os afetos têm a ver com justamente esses desajustes dessa tríade entre o eu e o isso e o nós. No mais, obrigado por assistir, me aguentar até aqui. Se eu não fui muito claro, deixa nos comentários que eu vou responder. Visite ali meu blog, tem ali 300, 400, acho que deve estar em torno de 400 e tantos artigos fundamentados, estudados, pesquisados, bem elaborados, que fala sobre comportamento humano nas suas mais diversas vertentes, seja no ambiente profissional, organizacional ou pessoal. Acesse eles, que são artigos bem interessantes, que realmente vai gerar em você reflexão. marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, Souza com Z. Aliás, mês de janeiro eu tive 50 mil visualizações no meu blog, eu sinto uma das pessoas mais privilegiadas do mundo, porque eu nunca imaginei que escrever poderia trazer tantas pessoas para ler. Aliás, tem alguns artigos meus ali que tem 400 comentários, 500 comentários, e eu me sinto muito lisonjeado com isso. Muito obrigado. Eu amo escrever no meu blog, então semanalmente eu estou publicando artigos novos e todos os dias eu estou publicando provocações, reflexões. E essas provocações e reflexões também estão nas minhas redes sociais, no Instagram, enfim, está em todas elas. E no LinkedIn eu compartilho não só as reflexões, como também os artigos, assim como eu publico no blog. A diferença é que no blog ele tem muito mais conteúdo do que minha rede principal, que é o LinkedIn. De qualquer forma, eu convido vocês a assistirem, a ler o que eu escrevo, a deixar comentário, a fazer crítica, dar opinião. Se quiser que eu trate um tema sobre comportamento humano, manda para mim, que se tiver dentro dos meus conceitos, estrutura de pensamento, meu modo, minha capacidade aqui de escrever ou de fazer um vídeo, farei com muito prazer, com muito orgulho para vocês. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar seus comentários, não deixe de participar, não deixe de me ajudar a fazer eu levar esse movimento sobre comportamento humano, fazer as pessoas entenderem um pouco melhor a si mesmo e as relações humanas. Não deixe de a gente poder contribuir de uma maneira, e uma das maneiras é você aí deixa seu like, compartilha, enfim, faça desse vídeo aqui algo que possa, talvez, e quem sabe, ajudar alguém que está precisando ouvir. Então, lembrando, ontem foi sobre crenças, o eu, isso e nós, como reconstruir uma relação. Ontem foi sobre crenças, hoje sobre afetos, e amanhã é efetivamente a combinação do eu, isso e nós no nosso dia a dia. E aí sim, vou tentar aqui trazer algumas reflexões de como olhar para eu, isso e nós, e como a gente pode ali tentar ressignificar as nossas relações e tornar elas novamente saudáveis. No mais, um beijo para vocês, muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar assistindo, e não deixe de participar, tá bom? Um beijo para vocês, tchau, tchau.